Deus é contigo, meu irmão. Se Deus é contigo, minha irmã, não tem demônio, nem que se levantar o inferno inteiro vai conseguir te derrotar. O médico pode falar, não tem mais jeito. O advogado pode dizer para você, não, olha, essa causa aqui, nós vamos perder, o juiz não vai dar para nós. A situação pode estar de uma forma que aos olhos naturais não tem jeito, já perdeu. Mas a última palavra vem do Altíssimo. É o que sai da boca do Senhor e que está aqui. E muitas das vezes o crente não gosta de ler Bíblia, não gosta de alimentar o seu espírito. Então vive do que o vizinho fala, vive do que o irmão da igreja que não tem fé fala, vive do que as falsas doutrinas, os falsos cristos falam. Ensinamentos errados, ensinamentos não saem da boca. Deus não tem comunhão, Deus não tem compromisso com essas palavras, Deus não tem compromisso com palavra que não saiu de sua boca. Religiões, doutrinas humanas, isso não te leva à vitória. E continuando, ele diz: desde o deserto e desde este Líbano até o grande rio e o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o grande mar, para o poente do sol será o vosso termo. Diante da promessa de Deus tem um adversário. Veja aqui, ó, tinha os heteus. Tem um adversário. Às vezes você recebe uma promessa e você acha, é só esperar sentado. Não. Vai ter que jejuar, vai ter que se levantar em oração. E às vezes a oração não é oração de água com açúcar, não, irmão. E não é jejum de levantar às 6 horas da manhã e às 7 horas já está tomando café. Vai ter que se consagrar de verdade. É jejum de 24 horas, mas eu não posso, eu não consigo. Com Deus você pode tudo. A palavra de Deus diz: tudo é possível ao que crê. É jejum de 12 horas. As pessoas às vezes querem vencer guerra espiritual contra principado, contra a caixa de demônio, contra os reinos das trevas, contra as potestades, mas não quer se consagrar a Deus. Não quer ter a espada do Espírito. Nós precisamos ter a espada do Espírito na nossa boca. Essa espada tem que sair revelada. Não pode ser apenas a letra. Ela tem que sair com fé no coração. Porque é guerra, para você ir lá e mover o mundo espiritual a teu favor. Eles tinham uma promessa. Ele tinha uma missão a cumprir. Mas tinha inimigo na frente. Mas quando Deus te dá uma missão, quando Deus tem uma promessa para a sua vida, Ele te dá os meios para você vencer. Ele te dá os meios para você chegar lá e conquistar. E no versículo 5 diz: ninguém te susterá diante de ti todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei e não te desampararei. Susterá, deter, resistir, impedir. Ninguém vai impedir de você cumprir os planos de Deus, cumprir os planos de Deus através da sua vida. Desde o momento em que você cumpra todo o processo. Desde o momento em que você seja valente, seja corajoso, seja corajosa. Desde o momento em que você não tire os olhos da palavra do Senhor. Desde o momento em que os seus pés estejam direcionados à luz de Deus. Não deixando que trevas, que é o que o mundo possa te oferecer, venha a te arrebatar daquilo que Deus, das mãos da presença de Deus. Como o diabo fez com Jesus lá no deserto, tentando fazer ofertas. Ele tinha uma missão, mas o diabo ele fez o que? Ofertas. Mas Jesus rechaçou. Então toda oferta que o diabo fizer na sua vida, esteja atento, esteja vigie, para que você não venha aceitar e perder o grande projeto que Deus tem através da sua vida e também na sua família. Porque muitas das vezes, quando a pessoa tem uma missão, às vezes ela é o alicerce da casa, espiritual da casa. Quando o diabo consegue atinge toda a casa, atinge toda a família. Então nós temos que ter esse cuidado, vigiar, para que as obras desse mundo, para que o mundo oferece, não venha nos arrebatar das mãos e da presença de Deus e nós perdermos o grande projeto, o grande propósito que Deus tem na nossa vida. Ele disse: ninguém te susterá diante de ti todos os dias da sua vida. Vimos que a missão é grande, irmãos. Cada dia que Deus nos dá sobre essa terra, nós temos algo para fazer para Deus. Todos os dias da sua vida,
Ninguém vai te reter, ninguém vai te deter, ninguém vai te vencer. Mas a cada dia nós temos que estar debaixo da luz do Senhor. A cada dia nós temos que estar debaixo da vontade plena de Deus. Isso para que nós possamos chegar lá no final, combater o bom combate, terminar a carreira e guardar a fé. Se nós não vigiarmos, se nós não tivermos um coração verdadeiramente aberto naquilo que Deus propôs na nossa vida, nós não vamos chegar. Vai ser como Judas estava com Jesus e o traiu. E tem muito cristão traindo ao Senhor hoje por causa de migalhas. Tem muito cristão traindo a palavra de Deus por causa de obras que o mundo está oferecendo, por causa da alegria da carne, por causa da satisfação que a carne recebe, e está jogando fora o maior bem precioso que Deus deu, que é a sua salvação, é a sua comunhão diária com Deus. A comunhão diária com Deus é tudo, é o de melhor que nós possamos ter. Às vezes você vai precisar orar, mas você vai estar sem vontade. Às vezes você vai ler a Bíblia e você não vai entender nada, mas ora sem vontade. Leia a Bíblia sem vontade. Você pode não estar entendendo nada, mas ora, porque a tua alma, o teu espírito, que o Espírito Santo está dentro de você, está recebendo. Está recebendo, ora. Não deixa de orar, não deixa de ler a Bíblia. Vai dar aquele sono, é guerra espiritual. Você começa a ler a Bíblia, dá logo sono. Você fica 10 horas na rede social e você está bem ali, não dá sono, você fica bem. Agora abriu a Bíblia para ler, vem o sono, vem o cansaço no corpo. Luta. A Escritura nos ensina a ser incansáveis para a obra de Deus. Nós temos que ser incansáveis. Incansável na madrugada. Às vezes eu vou levantar para orar de madrugada, o corpo quer o contrário. Mas eu vou lá e jogo água. Por quê? Jogo água no rosto, desperto, eu falo, Senhor, me dá força, Senhor, me ajuda, eu preciso da tua presença na minha vida. É diferente quando você ora de madrugada, você tira ali 1 hora na presença de Deus, adorando, falando com Deus, de quando você dorme a noite toda, levanta de manhã e vai fazer alguma coisa. Tem diferença, irmãos. Tem diferença. Tem diferença. E só quem tem comunhão com Deus sabe e entende o que é isso. O Senhor nos chama para uma grande vitória. Essa palavra não foi apenas para Josué. Josué ele teve uma missão, mas nós temos uma missão também a cada dia. E ele continua dizendo, no versículo 5 e 6, vamos ver de novo esse 5. Ninguém te susterá diante de ti todos os dias da tua vida, como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei nem te desampararei. Esforça-te e tem de bom ânimo, porque tu farás este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhes daria. Você vai precisar tirar o medo, ter fé, convicção na palavra recebida e perseverar. Por quê? Quando ele diz aqui, esforça-te, tem de bom ânimo. Se alegrar mesmo diante da batalha, se alegrar mesmo diante do problema, abrir o coração e saber que você não está sozinho, e se esforçar. É o que é? Tira o medo, tira o cansaço, tira tudo aquilo que atrapalha a sua comunhão com o Altíssimo. Não deixar que as obras do mundo espiritual venham te paralisar. Não permitir que ações de principados, de potestades, de casta de demônio venha ser superior àquilo, à palavra que Deus colocou no teu coração. Não permita a sua fé ser roubada. Não permita seu coração se entristecer. A estratégia maligna é sempre levantar um problema, uma situação difícil, para o quê? Para te paralisar, para roubar a fé. A estratégia maligna é sempre a mesma, é soprar o vento. Mas diante do vento ele diz, ser valente. Ele diz aqui, esforça-te. Não vai ser fácil. O povo de Deus batalhando lá, a espada. Moisés levantava a mão, o povo prevalecia. Quando Moisés cansava, a mão caía, o povo perdia. É a fé, mantenha a sua mão erguida, a fé no teu coração. Não permita que a palavra tenha que estar em chamas dentro do teu coração. Tem que ser fogo dentro de ti. Não permita que vire brasas, e em cima das brasas venha ali se apagar. Não permita que aquela brasa fique encoberta.
Porque ali vem as pessoas que nós vemos que começaram uma obra, começaram uma caminhada, mas elas se deixaram abater, se retrocederam, se deixaram ao inimigo prevalecer. Esforça-te, tem de bom ânimo, diz o Senhor. Versículo 7, ele diz: tão somente esforça-te, tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie, nem para a direita nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andes. Veja que aqui, ele muito bom ânimo para o cuidado para fazer conforme toda a lei. Nós temos que ter atenção para que nenhuma vírgula do que a palavra de Deus, na missão que ele nos concede, venha a ser mudada. Nós temos que ter sempre os nossos olhos nessa luz. Porque aquilo que eu falei no início, quando nós tiramos os olhos da luz de Deus e colocamos naquelas olhas, porque o diabo ele manifesta como anjo de luz, e ele levanta-se para enganar. Quando tirarmos os olhos daquilo que Deus determinou, é como os braços de Moisés se arriando, o inimigo começa a prevalecer. Mas quando nossos olhos, vírgula após vírgula, palavra após palavra revelada no nosso coração, nós damos atenção àquela vitória que você está buscando, Deus começa a atuar, Deus começa a abater os espíritos imundos que se levantaram. Então coloca isso no teu coração. Assim como Deus foi com Josué, como foi com Moisés, e deu instrução para cada um deles, para conduzir um povo, Deus te dá uma condução a cada dia para você conduzir a sua vida e a sua família. Deus te dá instrução a cada dia para você conduzir o ministério que Ele colocou nas tuas mãos. Muitas das vezes são os vizinhos que você tem apacentado, são os vizinhos, seu familiar que você tem evangelizado. São vidas que estão debaixo da tua autoridade. Ah, mas eu não sou pastor, eu não sou isso, eu não sou aquilo. Não é questão de cargo, é questão de autoridade que Deus dá. E quando Deus te chama, Ele te dá poder. Lucas 10:19. Eis que eu te dou poder para pisar serpente, escorpião, toda a força do inimigo, e nada te causará dano algum. Os demônios, quando foram sair, que Jesus expulsou lá do Gadareno para entrar nos corpos, ele precisou de autorização. Ele não vai, você vai repreender, você vai expulsar, ele não vai sair, vai entrar em você, ou vai entrar naquela pessoa que está do lado. Ele precisa de autorização. É você amarrar e dar uma direção, mandar sair e dar uma direção. Aquele espírito imundo que está atuando na vida dessa pessoa que você conhece, nesse teu familiar, nessa pessoa que você ama, que você quer o bem. É você ter misericórdia, é você não apontar o dedo para a condenação, mas você estender a sua mão para repreender o mal que está na vida dela. É o que Deus nos ensina, a sermos valentes do Senhor. Deus chama Moisés e Deus chama Josué para uma grande missão, como valentes. Como valentes. E assim Ele te chama hoje, nessa tarde também, para ser um valente de Deus, que vai lutar pela sua casa, que vai lutar pelo seu vizinho, que vai lutar por irmãos dentro da igreja. Deus te chama hoje. E Ele continua nos dizendo, no versículo 7, que nós acabamos de ler, que o conhecimento da palavra de Deus é primordial para vencermos grandes batalhas. E no versículo 8 ele diz: não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho, então prudentemente te conduzirá. Veja que o fundamento da vida de um cristão é a palavra de Deus. Não preciso eu dizer aqui, como está lá em João capítulo 1, versículo 1, que Jesus é a palavra. Então o fundamento da sua vitória, o fundamento da sua bênção chegar, é você ter uma palavra revelada no seu coração, você se firmar nela. E não permitir que por nada, ela venha sair. Porque ela é poder, ela é fé, ela é fogo dentro de você, para exaltar o nome de Deus.
Muitas das vezes recebemos bênçãos e ficamos, Senhor, muito obrigado, consegui isso, consegui aquilo, foi a cura, foi a causa da justiça, foi o que foi, conseguimos e agradecemos a Deus, e temos que agradecer mesmo, mas qualquer vitória que nós temos através da palavra de Deus, exalta e glorifica o nome do Altíssimo, alegra o coração de Deus, porque você perseverou, porque você teve fé, é a tua fé que faz essas vitórias acontecer. Josué teve que acreditar, Moisés teve que acreditar na palavra, naquilo que Deus falou quando foram chamados. É acreditar no que dá, a direção que Deus dá, na missão que Deus te dá. Não procure cargo, não procure título, não procure status. Apenas receba o que Deus te chama, na hora que te chama. Não procure guerras espirituais para você se Deus não te deu. Se Deus te chamou, abraça a causa e luta com todo o teu coração, porque Deus vai estar com você. Agora, se Deus não te chamou, se Deus não te apresentou a causa, na época quando Deus chama Moisés, Deus não chamou Josué. Então Josué não tinha que estar lá, olha Senhor, não é Moisés, eu quero estar... Não, Deus chama e te dá a tua guerra. Então peleja a tua guerra, não busque guerra dos outros. A guerra que Deus deu para mim, você pode me ajudar em oração, mas a guerra é minha, você vai me ajudar em oração. Então um povo unido, a igreja unida. Mas tem guerras que só nós temos que lutar. Tem guerras que eu não posso ser o crente 6 horas por mim, mas eu estou em casa com a perninha para cima. Não, eu tenho que ser o primeiro a estar na frente de combate. Eu tenho que ser o primeiro a ter a espada do Espírito na minha boca. Eu tenho que ser o primeiro a me preparar e a estar lutando. Posso ter a ajuda dos irmãos, mas eu tenho que lutar junto. E para isso, como disse a palavra, você precisa dela. Você precisa ter entendimento. Muitas pessoas não vencem porque não têm entendimento da palavra. No versículo 9 diz: não te mandei eu? Esforça-te, tem bom ânimo. Não pasme, nem espante-se, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Por onde quer que o povo ia passar, ia ter guerra, como nós conhecemos. Mas um dos problemas maiores das guerras que nos atrapalha na guerra espiritual é a reclamação e a murmuração. O vento começa a soprar, o povo começa a olhar para trás. Irmãos, não olhe para trás quando Deus te chama e te manda seguir em frente. Vai em frente, mesmo que a situação, a tempestade esteja na frente, vai. Se Deus mandou, vai. Não olha para trás, não murmura, se eu estivesse lá, eu não estava passando por isso. Quando eu estava lá, eu comia do bem e do melhor. Agora olha que eu estou passando, estou no deserto. Olha só, me falta tudo aquilo que eu tinha. Deus não vai te dar vitória quando você murmurar. Deus não vai te dar vitória quando você reclamar. Deus é Deus que sonda o coração. Deus é Deus que entra lá entre as medulas. Ele te conhece no profundo. A tua guerra vai ser vencida quando em tudo você dê glória. É glórias a Deus. É glórias a Deus porque o problema se levantou. É glórias a Deus porque essa doença veio. É glórias a Deus porque tem lá essa causa, eu tive que entrar com a causa da justiça. É glória a Deus. Porque quando você vencer, a glória vai ser de Deus. Mas quando você começa a reclamar, você move o mundo espiritual contrário, uma fé contrária. É você dizer que quando você murmura, você reclama, você está dizendo para Deus que Ele não tem condição de te dar vitória. Porque aquele que passa pelo deserto com alegria, ele sabe que Deus está com ele e que ele vai vencer. Ele sabe que as tribulações e os problemas fazem parte da vida de qualquer cristão. Deus não prometeu vida boa, Ele falou para nós que teríamos adversários, e a Escritura mostra que nós temos adversários espirituais. E muitas das vezes o espiritual se manifesta em pessoas e querem causar dano. Mas o que a palavra do Senhor nos ensina? Em Efésios 6,12, que a nossa luta não é contra a carne e o sangue. Nós temos que ter compaixão. Falta no cristão hoje em dia compaixão pelo pecador. Falta no cristão hoje em dia compaixão pelaquela pessoa que está combatendo contra ela. A nossa visão da pessoa que combate contra nós, da pessoa que o diabo está usando, tem que ser de compaixão, porque ela está presa.
onde um dia muitos de nós tivemos. Nem todo mundo nasceu em berço evangélico, nem todo mundo vem lá do bercinho de bebê para crescendo, mas pessoas que passaram. Eu sou um. Deus foi lá me tirar, e Deus precisou me tratar. Alguém teve que ter compaixão de orar por mim. Então nós não temos, cristão de verdade não tem que apontar dedo para condenar. Cristão de verdade tem que lutar espiritualmente. E a nossa vitória vem pela obediência da palavra de Deus. O povo de Deus pelejou. Enquanto eles andavam segundo a palavra do Senhor, eles tinham vitória em tudo. Quando reclamavam e murmuravam, Deus deixava eles perecer. E assim, o nosso Deus, ele é imutável, ele não muda. Se as coisas estão difíceis para você, siga em frente. Busca o porquê dessa causa estar dessa forma. Veja se não tem nada dentro da sua casa dando legalidade. Veja se não tem nada dentro da sua casa dando legalidade. E se você não encontrar, mesmo assim, apresenta diante de Deus. Senhor, o que está? Abre meus olhos, me ensina, me mostra o que eu tenho que mudar. Fala comigo, fala no meu coração. Eu preciso mudar, eu preciso vencer. Eu sei que o Senhor quer que eu vença. Deus quer que você vença. Glória a Deus. Mas nós não podemos nos aquietar. Estamos tendo derrotado, estamos com um problema, é aceitar. O cristão não pode aceitar derrota. O cristão não pode aceitar perecimento, porque isso não vem de Deus. Se está perecendo, não vem de Deus. A não ser que você está numa vida promíscua, uma vida totalmente errada. Deus vai te entregar na mão dos inimigos. A Bíblia fala, é bíblico. Ele entregava o povo na mão do inimigo. Agora, se você tem uma vida, está ali buscando, errou, mas está ali, Senhor, me perdoa, estou aqui, eu preciso acertar. Se você está diante de Deus buscando e está perecendo, pede a Deus para abrir teus olhos. O que você precisa mudar, o que você precisa tirar, para que você possa prevalecer contra as obras malignas, porque isso não vem de Deus para a sua vida. A palavra continua. Agora vamos ver aqui os inimigos da bênção. Que nós estamos vendo desde o início são as forças espirituais malignas, os principados. Principado é território governado por um príncipe, reino de demônios, poderes, governos, autoridades e domínios. Veja que eles alcançam território, mas nós não vemos. Se Deus abrisse nossos olhos agora, hein? Será que todo mundo corria? A gente não vê, mas eles estão. Se eles pudessem nos tocar e nos destruir, eles assim fariam. Mas da mesma forma que o mundo espiritual maligno, ele está, os anjos de Deus também estão a nosso favor. E a palavra do Senhor diz que eles trabalham em prol daqueles que hão de herdar a vida eterna. Veja bem, meu irmão, a importância de você ter o teu nome no livro da vida diante do mundo espiritual. Porque quando você tem o teu nome, você vai falar uma palavra no livro da vida. O que é isso? Você recebe Jesus e começa uma caminhada com o Senhor. O teu nome entra no livro da vida. Os anjos já trabalham a teu favor. Você já tem os anjos de Deus a teu favor. Lá no mundo espiritual, quando o demônio se levantar contra a sua vida, o anjo de Deus vai vir. Agora, enquanto você não tem Jesus como Salvador, canso às vezes de levar a palavra para as pessoas, de oferecer Jesus a palavra. A pessoa fala assim, não quero. Você ministra, você mostra os prós, você mostra os contras, e a pessoa diz, não quero. Recentemente aconteceu, não quero. Vai usar a palavra de Deus, o mundo espiritual vai se mover ao favor dela? Não vai. Porque o Espírito Santo, quando o Senhor Jesus ele disse que ele enviaria o Espírito Santo. Se você não recebe Jesus como Salvador, graças a Deus eu creio que aqui todos têm, espero que sim, você vai ter o Espírito Santo de Deus, que ele te leva a arrependimento, ele te instrui, ele te traz a lembrança, aquilo que você aprendeu e você está esquecido, ele te dá a direção. Mas em quem não tem o Espírito Santo de Deus, a palavra do Senhor nos mostra que os anjos de Deus não se movem, eles se movem para quem vão te herdar a vida eterna. Aquelas pessoas que estão fora precisam vir para o Evangelho, para que o mundo espiritual. Por isso que muitas delas estão presas. Por isso que nós somos muito importantes. Nós, Igreja de Cristo, somos muito importantes. Muitas das vezes a gente só olha a nossa batalha aqui, como disse, que nós não temos que arrumar a batalha dos outros, mas como igreja, unidos, nós temos que orar pelo Brasil, nós temos que orar pelo povo do Rio, pelos bairros. Como igreja, sim. Você abraçar essa causa. Como igreja, você cumprir aquilo que Deus determinou.
O Senhor Jesus, ele ir de pregar o Evangelho. É pregar, trazer libertação, porque a palavra liberta, a palavra cura, a palavra transforma. Talvez essa palavra para você, você pode estar falando assim, talvez, poxa, eu queria uma profecia sobre a minha vida, mas é uma profecia sobre a sua vida. Você é valente de Deus, você é importante para Deus. Deus tem uma missão para a sua vida. Deus tem um propósito na vida de cada um de vocês. Basta vocês chegarem diante de Deus nas suas orações e dizer, Senhor, como o Senhor quer me usar? De que forma? Qual é a estratégia? Senhor, mostra para mim qual é a ação maligna que está atuando dentro da minha casa. Qual é a ação maligna que está tentando paralisar o que o Senhor tem para a minha vida, o que o Senhor tem para me usar. É questão de apresentar a petição diante de Deus. Glória a Deus. E continuando ele diz, as potestades, atributo ou condição de quem manda e de poder. Podem ser forças malignas, Efésios 6,12, ou autoridades divinas, Tito 3,1, principados e potestades. Então tem a diferença, são autoridades. Tanto autoridades malignas e autoridades do lado de Deus. Esse nome, ele se cabe nos dois lados, e a palavra do Senhor em Efésios 6,12 e Tito 3,1 mostra a diferença. Tem um alerta. O crente, ele tem que ter firmeza e vigilância. Firmeza naquilo que ele propôs no coração, porque o homem que é o cristão que é como as ondas do mar, está lá e está cá, ela não vai receber nada de Deus. Ela tem que ser firme e vigilante. Vigilante como? Para estar sempre na luz, para não se desviar. Foi aquilo que foi ministrado. Humilde, não confiar na sua própria força, não achar que por você mesmo você pode vencer. Então foi o que foi ministrado. Jejum e oração, porque no jejum e oração você vai estar mais sensível ao Espírito Santo e você vai entender o que você tem que fazer. Você vai entender e vai saber o caminho que você tem que seguir, da forma que você tem que proceder. Dependência de Deus, que eu acabei de falar, oração e jejum, comunhão com Deus. Meus irmãos, a comunhão com Deus, a vida diária com o Senhor, é um dos alicerces que o cristão deve ter, que é importante para Deus. Não tem como chegar em casa e guardar a Bíblia depois de um culto. Você pode guardar a Bíblia, mas no dia seguinte, não tem culto. Você tem que estar com ela aberta, colocando aqui, o alimento dentro do teu espírito, alimentando a tua alma. Vida de cristão que quer lutar, que quer vencer, que quer agradar a Deus, agradar o coração de Deus, que quer despertar a vontade de Deus, como Deus olhava de lá, olha meu servo Jó, olha Davi, um homem segundo o coração de Deus. Se quer chamar a atenção de Deus, tem que ter uma vida diária de comunhão com o Senhor. É comunhão diária. Não tem como abrir a Bíblia só quando estamos dentro da igreja. Irmãos, é batalha espiritual. É para vencer principado e potestade, que são os chefes lá, as autoridades do inferno. É para vencer. Provérbios 21, 27 diz, para você, muitas das vezes o cristão ele tem medo do feitiço, o que vão fazer contra ele. Porque a pessoa falou que fez uma macumba contra mim. A pessoa falou que tem um feitiço que foi feito. Eu estou com medo. Está lá na porta, olha só, aquele monte de frango, um monte de farofa ali na porta, eu não vou passar por ali. Irmão, o que a palavra de Deus fala para nós? O que Deus falou para Moisés? Ser forte e corajoso, esforce-te. E o que a palavra diz lá em Provérbios 21, 27? O sacrifício dos ímpios é abominação, quanto mais oferecendo com intenção maligna. Você não tem que ter medo. Você é servo de Deus, levantou, está lá, pega a vassoura, tira, joga pro lixo, vamos embora, vamos em frente. Mas o mundo espiritual, alguém moveu o mundo espiritual contra você, mas tem um mais poderoso que está sobre a sua vida, tem um mais poderoso que está te guardando. Podem ter até ali espírito imundo, eu até acredito que quando movem, tem espíritos ali que podem ser invocados para contra a sua vida, contra a sua família, mas o Deus que você serve ri disso daí. O Deus que você serve, que enviou o seu filho para você ter libertação, para você ter autoridade, ele ri disso tudo. Então por que você tem medo? Vai ter medo do mundo espiritual? Vai ter medo do diabo?
Vai ter medo do que ele pode te fazer? Se mantém debaixo da mão de Deus, que ele não mais vai te tocar. Aleluia. Te mantém debaixo da mão de Deus, que você vai ver coisas grandes acontecer na sua vida. Por mais que eles se invoquem contra a sua vida, não importa quem seja. Como eu disse, tem misericórdia dessas pessoas, porque estão andando em caminho de morte eterna. O que é a morte eterna? É se apartar eternamente da presença de Deus, é sofrimento eterno. São pessoas que muitas das vezes vivem angustiadas, depressivas. Muitas das vezes são pessoas que estão totalmente num caminho fora da presença de Deus. Seus pensamentos só são pensamentos de morte, não de vida. Eu vi uns vídeos de uma pessoa que costuma fazer essas coisas, e ele ri, faz e que prepara mesmo, bota dentro, ele fica, estava vendo ele rindo, falando, agora foi até ontem, anteontem, falando sobre, pega as bonecas, coloca a terra de cemitério dentro da boneca para matar a pessoa, e entrega a pessoa, encomenda o trabalho para ele, para entregar, para matar a pessoa, para amarrar a vida das pessoas, para destruir casamento, destruir família. Irmãos, é como eu vi lá, na vida do meu familiar. Se eles tivessem firme no Senhor, não teriam colocado aquelas coisas dando legalidade para o diabo. Então nós temos que ter atenção. O Senhor nos ensina a estar atentos, a vigiar, para que não coloquemos nada na nossa vida, nem aceitemos presente. Eu não gosto. Eu gosto de roupa. Me deu uma roupa, eu tinha essa camisa aqui, era muito boa. Eu não gosto desse negócio não. Não sei quem, depende de quem está te dando. Entendeu? Depende do presente. Quando você recebe presente, muito cuidado esse negócio de receber presente. As pessoas se agradam muito em receber presente. Muito cuidado com o presente que você recebe. A palavra do Senhor continua nos dizendo, em Provérbios 21:31 diz: o cavalo prepara-se para o dia da batalha, mas do Senhor vem a vitória. Do Senhor. Não é da religião, não é da palavra de doutrina que não saiu da boca de Deus, é do Senhor vem a tua vitória. E não importa o tamanho da luta, quanto maior for a sua luta, maior vai ser a tua vitória. Quanto maior for a sua luta, maior vai ser o seu galardão diante de Deus. Maior o que Deus tem para você no céu. Olha José, sofreu pra caramba, foi pra prisão. Olha o que Deus fez com ele na terra. E olha no céu o que ele deve estar desfrutando lá. Porque eu, sinceramente, eu não consigo vislumbrar no céu. Por mais que a Bíblia fala de ruas de ouro, tudo, eu não consigo vislumbrar. Porque com certeza é muito superior àquilo que eu posso imaginar. Mas olha que ele está vislumbrando. Olha Moisés, que foi fiel. Passou uma luta tremenda, teve que enfrentar o faraó. Olha só, teve que enfrentar uma autoridade. Olha onde Deus colocou ele. Jesus eu nem falo, porque Jesus ele é extra, Jesus é maravilhoso, Jesus ele teve que perseverar por nós, né, para que nós pudéssemos estar hoje aqui. Mas eu nem falo dele, porque ele é muito top, então eu nem falo. Eu falo de homens e mulheres como nós. Maria ousou engravidar do Espírito Santo. Ousou, porque ela podia ser morta, mas ela ousou, ela teve fé que Deus ia guardar. José ousou acreditar. Quando Deus falou com ele em sonho, ele ousou acreditar que aquele filho era de Deus. Olha, homens de Deus, olha onde eles estão. Eles ousaram, na missão que foi dada a eles ousaram. E nós temos que ser cristãos ousados. Nós não podemos enxergar, viver as nossas lutas, as nossas guerras pela circunstância, pelo mundo natural. Temos que enxergar como Deus enxerga à frente. Enxerga à frente. Deus vai trazer grandes coisas a você. Deus vai te dar coisas que você nem imagina. Como a palavra diz lá em 2 Coríntios 2:9, né? Que não subiu ao coração do homem, não chegou ao entendimento. Aquilo que você nem queria, Deus não, mas eu dou para você. Ele faz além daquilo que pedimos ou pensamos. Mas tem um adversário. Eu tenho certeza que hoje tem aqui pessoas que estão passando lutas grandes. Sabe, meu irmão? Sabe, minha irmã, você não está sozinho, você não está sozinho. O que você precisa fazer é simplesmente abraçar a direção que Deus tem para você. Se você se colocar nesse caminho de luz que Deus tem para você, nessa causa que Deus tem para você, na estratégia que Deus vai te dar quando você estiver orando, você pode descansar teu coração,
você pode se alegrar, porque você vai ter vitória. Aleluia. Não vai ter derrota na sua vida. E o nome de Deus vai ser exaltado. E Ele vai se alegrar com você. Ele vai olhar lá do céu e Ele vai te chamar pelo nome. Porque você teve fé, você perseverou diante das circunstâncias contrárias, você não murmurou, você não reclamou. Então fica firme. Olha só para frente. Não olha para trás. Não faça como a mulher de Ló. Não faça como homens que não aguardaram, como Saul não aguardou. Tinha que ter aguardado o sacerdote. Não quis aguardar. Quis tomar decisão por conta própria. Toda decisão apresenta diante de Deus. Dobra teus joelhos e fala com Deus. Temos vivido muitas das coisas, visto muitos irmãos porque não alcançam o que Deus planejou, porque está com o coração fechado. A palavra do Senhor diz: sobre tudo que você deve guardar, guarda o teu coração. Examina teu coração. Veja o sentimento que tem dentro dele. Veja se tem alguma coisa errada, se está dando legalidade para o diabo. Veja se o teu coração não está vazio. O teu coração tem que estar cheio da palavra. Não deixe o coração vazio, porque vai vir alguém para tentar ocupar. Veja que Jesus ele não arromba, ele não te obriga. Apocalipse 3:20 fala: eis que eu estou à porta e eu bato. Ele te pede permissão para entrar. Mas se você deixar o teu coração vazio, se você não meditar, se você não buscar em oração, não tiver uma consagração com o Senhor, o que vai acontecer? O teu coração vai ficar vazio e alguém vai ocupar. E não vai ser do lado de Deus. E você vai padecer. A palavra do Senhor continua dizendo: tomai também, Efésios 6,17, tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então a espada do Espírito, a palavra da sua boca, você que tem Jesus, ela é a espada do Espírito, ela combate contra o mundo espiritual, contra aqueles que se levantaram contra você. Você tem autoridade para amarrar e paralisar todas as obras do mal que tem se levantado contra a sua vida. A palavra de Deus, ela é uma arma espiritual defensiva e ofensiva, que capacita os cristãos a vencer batalhas confrontando o mal. Meus irmãos, em nome de Jesus, eu quero deixar essa palavra hoje para você, que ela possa ter tocado no teu coração, de saber que você não é qualquer um diante de Deus. Você é especial. Deus tem projeto, Deus tem propósito. Talvez, como eu disse, não é aquela palavra onde a igreja pula, vou vencer, vou fazer. Não, você vai vencer, mas você vai ter que lutar. Não vai vir de mão beijada para você. Se você examinar a Escritura, você vai ver que todas as bênçãos que o povo recebeu tinha um adversário para tentar impedir. Daniel é um exemplo. O povo, quando pecava, Deus entregava na mão do inimigo. O povo, quando se consertava com Deus, está lá em 2 Crônica 20, voltou, foram jejuar, foram buscar. Quer dizer, estavam apartados da presença de Deus, estavam longe. Podia não estar pecando, adorando deuses estranhos, mas estavam longe. Mas se colocaram a jejuar, se colocaram a buscar a Deus. O sacerdote foi diante de Deus e Deus disse: a peleja não vai ter que pelejar, essa guerra é comigo. Vai ter guerra que Deus vai tomar para lutar por você. Você vai ter que só adorar. Quem estava lá na Islavec pôde ver o pastor Vitor Hugo falar com o pastor Marquinhos, né? Ele levanta a Bíblia e ele fala: é harpa. O que significa isso? É adoração. Tem guerra que você vai ter que só adorar. A sua oração vai ser só adorar. Bota lá o louvor, é só adorar. Você fica ali meia hora, 40 minutos, é adoração. Mas Deus vai falar para você. O povo lá em 2 Crônica 20, eles tiveram só que adorar. E Deus foi lá e venceu a guerra deles, e ainda eles recolheram despojos, as riquezas do inimigo, que ainda ficou para trás, ainda porque eles não puderam carregar. Mas tem guerra que vai ter que entrar nela. Mas só que, como a gente viu aqui com Davi, você vai ter que buscar cada guerra, você vai ter que entrar com uma estratégia diferente. Eu deixo essa palavra para vocês nessa tarde.
Eu quero fazer uma oração. Eu peço a ajuda das irmãs também. Quero fazer uma oração por você. Eu peço autorização do pastor Anderson, que a igreja está de pé, em nome de Jesus. Que você possa fechar os teus olhos agora e inclinar sua cabeça, que nós vamos orar. Em nome de Jesus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, graças te damos. A mensagem foi entregue. Meu Deus, uma mensagem de ensinamento. Que o Senhor quer nos dar grandes vitórias. Mas também existirão grandes inimigos. Mas o Senhor é maior que todos. O Senhor quer ver a fé do nosso coração. O Senhor quer ver a obediência. O Senhor quer ver como nós vamos colocar os nossos passos, como nós vamos nos portar. O Senhor vem muitas vezes provar o nosso coração. Meu Deus, em nome de Jesus, eu te peço agora para a vida de cada um dos irmãos que aqui estão. Tu conhece cada coração, você conhece cada problema que eles estão passando. E na autoridade do nome de Jesus, eu me levanto agora em Lucas 10, 19. Eu repreendo agora todo espírito imundo, todo espírito de confusão, todo espírito da briga, da contenda dentro de casa. O espírito está fazendo a divisão dessa família, desse marido, dessa esposa. O espírito está colocando essa inveja, o espírito da inveja no coração dentro dessa casa. Todo espírito da enfermidade, da doença, demônio que tem amarrado essa vida no mundo da promiscuidade. Eu te amarro agora, eu paraliso agora as tuas obras. Eu quebro agora as tuas forças que vai saindo da vida de cada um deles agora. Vai saindo da mente, vai saindo do coração, vai saindo do familiar, vai saindo do vizinho. Essa guerra espiritual nós quebramos agora lá no mundo espiritual. Quebramos agora essas obras das trevas. Eu paraliso pelo poder que no nome de Jesus sai maldição, sai obra mandada, sai trabalho feito, despacho arriado, toda ação do inferno contra essa vida. Eu quebro agora, vai pulando para fora agora, vai saindo agora dessa vida, vai saindo agora da mente. O demônio está lançando talho inflamado nessa mente, vai saindo dela agora, vai saindo dele agora em nome de Jesus. A ordem foi dada, todo o mal, toda obra, toda cilada que foi armada contra a vida dessa pessoa, contra o filho, contra a esposa, contra o marido. Eu quebro agora essas forças pelo poder que é no nome de Jesus. Vai saindo agora do alto da cabeça, a planta dos pés. Cai por terra a confusão, cai por terra a briga, cai por terra a divisão. Todo espírito imundo, demônio que se levantou lá sobre essa casa, todo principado e potestade, ó espiritual da maldade, que se levantou contra essa casa, contra esse bairro, na autoridade do nome de Jesus, eu paraliso agora as tuas obras, eu quebro agora as tuas forças, eu digo sai, vai saindo agora, vai saindo desse caminho, espírito das trevas, todo espírito assalto, espírito do homem sanguinário, eu quebro agora as tuas forças, eu paraliso as tuas obras, sai, vai saindo agora. Nós determinamos, da autoridade do nome de Jesus, determinamos que todo mal, toda obra das trevas, em nome do Senhor Jesus, sai e sai, em nome de Jesus, para nunca mais voltar. Meu Deus, graças te damos, Pai, e te agradecemos por podermos estar juntos como igreja, pois cremos no mover da Tua palavra, no poder da espada do Espírito, que nos concede a nós que somos Teus filhos. Obrigado, Pai, que sejamos aqui, eis-nos aqui, em nome de Jesus, e já te agradecemos. Amém. Graças a Deus. Eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus. Glória a Deus, glória a Deus. A nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, contra os principados e potestades. Pode ter certeza.